Movimento GNU, um dos atos de rebeldia intelectual mais importantes da história da tecnologia. Tudo começou com esse cara aqui, Richard Stallman, um programador brilhante, obstinado, difícil e absolutamente convicto de uma ideia simples e ao mesmo tempo um tanto explosiva, de que o software não deveria tirar a liberdade de quem o usa. Essa ideia, que hoje parece quase óbvia para qualquer dev que já usou Linux, Git, Python ou Docker, era profundamente radical lá nos anos 70 e 80. Só que foi essa convicção que deu origem ao movimento GNU, um projeto que não só mudou a forma como o software é criado, mas também redefiniu a ética da programação moderna. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje a gente vai te contar a história completa do GNU, de onde ele surgiu, por que ele foi criado, quem estava por trás disso tudo e como esse movimento literalmente moldou o mundo da programação como a gente vive hoje. Para entender o impacto do GNU, é preciso voltar algumas décadas. Nos anos 70, o ambiente acadêmico de computação era muito diferente do que vemos hoje. As universidades como MIT, Stanford e Berkeley compartilhavam código livremente entre os pesquisadores. O software era visto como um meio para explorar ideias, não como um produto fechado. E Richard Stallman trabalhava no laboratório de inteligência artificial do MIT, um dos centros mais avançados do mundo naquela época. Ali, programar era um exercício coletivo. Se alguma coisa quebrava, alguém consertava. Se alguma coisa podia melhorar, alguém ia lá e melhorava. Só que esse modelo começou a ruir. Com o crescimento da indústria de software, empresas passaram a fechar o código, impor licenças restritivas e proibir modificações. Aquilo que antes era colaboração se tornou propriedade. E por incrível que pareça, o estopim para Stallman foi algo aparentemente banal: uma impressora. O laboratório recebeu uma nova impressora proprietária, cujo software não permitia ajustes. Antes, Stallman havia modificado o código da impressora antiga para avisar quando ela travava. Com a nova, isso era ilegal. Loucura, né? Mas a questão não era uma impressora quebrada, e sim sobre perder o direito de entender, modificar e melhorar a tecnologia que você mesmo usa. Você já pensou como que você se sentiria se hoje proibissem você de mexer no código? E quem foi esse tal de Richard Stallman? Para você que não o conhece, talvez, ele não era um revolucionário de marketing. My project is to make all software free. Ele era um matemático e programador extremamente competente, formado em Harvard com QI excepcional e uma mente voltada para sistemas complexos. Mas também era alguém avessa a hierarquias artificiais, avessa a controle corporativo e profundamente comprometido com a coerência ética. Ele acreditava que programação é uma extensão do pensamento humano e que impedir alguém de estudar um código era equivalente moderno a queimar livros. Foi essa visão dele que moldou tudo o que veio depois, porque em 1983 Stallman anunciou publicamente o início do projeto GNU. GNU sendo um acrônimo recursivo para GNU Not Unix. A ideia era ambiciosa, criar um sistema operacional completo, compatível com Unix, mas totalmente livre. E livre não no sentido de gratuito, mas livre de verdade, no sentido de liberdade. E aqui existe até um ponto bem crucial que muita gente confunde até hoje. Para Stallman, software livre se baseia em 4 liberdades fundamentais, sendo elas: 1. A liberdade de usar o programa para qualquer propósito. 2. A liberdade de estudar como ele funciona. 3. A liberdade de modificá-lo. E 4. A liberdade de redistribuir versões originais ou modificadas. Essas ideias foram formalizadas anos depois pela Free Software Foundation, criada pelo próprio Stallman em 1985. E não se tratava de combater as empresas, não era isso que ele queria, mas de impedir que o conhecimento fosse aprisionado. Essa distinção é bem importante porque mais tarde surgiria então o termo Open Source, uma abordagem mais pragmática e menos filosófica. Só que o GNU nasceu com um posicionamento ético claro e inegociável. O projeto GNU começou a produzir então peças fundamentais dos ecossistemas que usamos até hoje: compiladores, editores, bibliotecas, ferramentas de sistema. O GCC, por exemplo, ainda hoje é um dos compiladores mais importantes do mundo. O Emacs, editor criado por Stallman, continua sendo usado por devs extremamente avançados até hoje. E ao longo dos anos 80, o GNU já tinha praticamente tudo. Tudo menos o kernel. O kernel oficial do projeto, chamado Hurd, enfrentou dificuldades técnicas e nunca atingiu a maturidade completa. E é aqui que essa história dá uma das viradas mais importantes da computação moderna. Em 1991, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds criou um kernel como hobby pessoal. Esse kernel era o Linux. Esse você conhece, né? Temos um vídeo só sobre ele aqui no canal. O que muita gente ignora dessa história é que o Linux sozinho não era um sistema operacional completo. Ele precisava exatamente das ferramentas que o GNU já havia desenvolvido. Então, a união do kernel Linux com as ferramentas do GNU foi o que deu origem ao sistema que tecnicamente deveria ser chamado de GNU Linux. E foi essa combinação que colocou pela primeira vez um sistema operacional livre, robusto e funcional nas mãos do mundo.
Isso aqui é o que nos levou até os dias de hoje. Hoje, praticamente toda a infraestrutura digital do planeta carrega o DNA do GNU. Servidores, nuvens, containers, sistemas embarcados, androids, ambientes de desenvolvimento, pipelines de CI e CD. Mesmo empresas que historicamente combateram o software livre passaram a depender dele. A ironia histórica é de que o mundo corporativo construiu seus impérios sobre a fundação que Stallman ajudou a criar. E ainda assim, ele nunca abriu mão da sua posição ética. Richard Stallman sempre foi uma figura controversa. Seu estilo direto, sua rigidez moral e sua recusa em negociar princípios geraram conflitos, inclusive dentro da própria comunidade. Só que independente das polêmicas, o impacto intelectual do GNU é incontestável. Ele mudou a forma como os programadores pensam sobre propriedade intelectual, colaboração, responsabilidade técnica e liberdade no uso da tecnologia. Sem o GNU, não existiria o ecossistema que hoje permite que devs aprendam, colaborem e construam carreira globalmente. E se tem algo que essa história deixa claro é o seguinte: quem entende os fundamentos da tecnologia, joga o jogo em outro nível. Aqui na Polders Company é exatamente isso que a gente faz. Então, se você quer alcançar o próximo nível, nível internacional, e quer entender se você já está pronto para dar esse passo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ou clica no link aqui da descrição e agende uma consultoria gratuita com o nosso time. Por fim, o Movimento GNU não foi apenas um projeto técnico, mas uma declaração de princípios, e mostrou que código não é só código. Ele também é poder, é conhecimento e, principalmente, liberdade. Se hoje você programa com autonomia, aprende com código aberto e constrói soluções sem pedir permissão, existe um fio histórico que te liga diretamente a essa história. Se esse episódio te trouxe uma nova perspectiva, deixa o seu like, compartilha com outro dev e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios da série Histórias que Moldaram o Mundo da Programação. Eu te vejo no próximo vídeo.